Muito bem-vindos aos gélidos domínios Éter Tenebris. Hoje nós vamos fazer aqui nesta gravação, aproximar um pouquinho a câmera, nós vamos fazer aqui uma resenha de um belíssimo artigo que saiu alguns anos atrás. Essa resenha ela tá ocorrendo por decisão do meu grupo de pesquisa, né? Então, por isso é um journal club. E então, assim, esse vídeo, ele vai ser um vídeo naturalmente um pouco mais difícil de ser acompanhado. Dito isso, eu vou tentar torná-lo o mais pedagógico possível, mas o que nós vamos fazer aqui vai ser um artigo que saiu em 99, de um tema extremamente relevante no estudo de astrofísica e cosmologia. Então acredito que ele não será muito fácil. Esse é em 2001, na verdade, né? O título do artigo é esse aí, a analogia de superfluidos e fenômenos cosmológicos. Então nós temos aqui duas coisas. Por um lado, superfluidos, e por outro lado, fenômenos cosmológicos. E como é que a gente faz a analogia entre eles? Eu vou apresentar o primeiro capítulo desse artigo, que é muito longo, que tem o subtítulo de Dois Fluidos de Landau, Kalatinov, como teoria efetiva da gravidade. Então, assim, percebam que são muitos conceitos que nós ainda não explicamos. Então, quem estiver tendo contato com o canal por este vídeo, vai ficar bastante assustado. Existem vídeos que tratam de temas mais introdutórios nesse canal, inclusive que ajudam a embasar o entendimento para este vídeo que eu estou apresentando aqui, para essa resenha que eu estou fazendo aqui. Então, nós inclusive estamos resenhando o livro Gravitation e fazemos resenhas também de artigos de ensino. Então, esses conceitos voltarão aqui numa forma mais simples. Acontece que este aqui tem realmente o objetivo de fazer um diálogo com a comunidade científica, né? Este, nós temos, por definição editorial, nós temos diversos públicos-alvos, né? Não temos um único público-alvo. E esse vídeo ele tem um público-alvo mais focado realmente a quem está fazendo pesquisa, o que não impede de quem esteja fazendo iniciação científica, ou esteja no quarto período de física, astronomia ou matemática, de ler e procurar as referências. É assim que funciona a pesquisa. E é por isso que eu estou fazendo um Journal Club, para isso que existe Journal Club. Nós estudamos no grupo de pesquisa e fazemos o Journal Club para uniformizar o grupo, né, para que o grupo inteiro possa ter um entendimento daquilo que está acontecendo e também para que outras pessoas possam acessar o grupo. Então, sim, esse vídeo é recomendado também para quem está fazendo iniciação científica, para qualquer pessoa que esteja no quarto período de faculdade, para qualquer professor. E eu vou tentar definir as coisas de forma o mais simples possível. Mas, por exemplo, aqui, as equações do campo de Einstein vão entrar, vão aparecer de forma totalmente inconsequente. Eu apresentei um mini curso nas atividades formativas de verão. O título do meu curso era Hidrodinâmica Relativística, e lá eu deduzo as equações de Einstein, inclusive nesse formato aqui. Então, aquele mini curso, ele é uma pré-requisito para o entendimento desse artigo. Inclusive, nós estamos pensando, nas próximas atividades formativas de verão, reformular esse mini curso focado para o entendimento desse artigo. Esse artigo realmente é fundamental na nossa área, e ele vai aparecer outras vezes aqui no canal. Então, vamos lá. Bem, esse artigo foi publicado na Physical Report em 2001. O autor dele é o professor Volovic. Esse cara é um pesquisador extremamente renomado.
E, na época, ele estava numa colaboração muito importante com o Márcio Viz aí, com o Mário Novelo, aqui do CBPF. Então, é um cara muito renomado, e como vocês podem ver aí pelo resumo, ele é um cara que tem origem na matéria condensada, mas que vem trabalhar com gravitação a partir dessas analogias de superfluidos, gravitação, de sistemas de matéria condensada, como condensados de Bose-Einstein, e gravitação. Ele trabalha exatamente nesse ponto. Então, ele usa o hélio superfluido 3 como um análogo gravitacional, né, para simular o espaço-tempo. Ou seja, nós temos esses análogos. Muito depois desse artigo, a analogia foi estendida e passou a ser uma correspondência. Então, hoje, nós falamos de correspondência fluido-grave, gravidade, o que é mais sério do que uma simples analogia. Mas aqui, a analogia, nós vamos realmente explorar os problemas dessa analogia, né? E não vamos chegar à correspondência, que é o que se chegou a posteriori. Esse artigo é de 2001, ele foi para o Archive em 2000, mas foi publicado em 2001. Então, a gente nota aí que ele está lidando com alguns conceitos, né, como geometria efetiva, fermions de Weyl, teoriza campo de gauge da gravidade, né, teoriza calibre da gravidade, modelo padrão e tal. Então, tudo isso aqui vai ser falado, mas nós vamos abordar todos esses problemas ao longo do desenvolvimento da resenha, em particular da resenha do Gravitation. E como eu disse, assim, se vocês quiserem entender, pelo menos esse capítulo aqui, dá um pulinho lá no curso de hidrodinâmica relativística, eu vou colocá-lo aqui como referência desse artigo. No fim do vídeo ele vai aparecer linkado, e vou colocar também na descrição. Bem, então vamos lá. Analogia de superfluidos como fenômenos cosmológicos. Sou eu, Rodrigo Francisco Santos, sou astrofísico, pesquisador. A minha apresentação, ela está dividida, como está dividido o trabalho do professor Volovic. Esse é o capítulo que eu vou apresentar: superfluido vácuo em quase-partículas, dinâmica do vácuo superfluido, e aqui eu vou explicar bastante sobre a Lagrangiana, formalismo lagrangiano e teorias efetivas. Componente normal, a matéria, né? A matéria vai aparecer como componente normal nesse fluido. Quase-partículas, espectro e métrica efetiva. Métrica efetiva para modos efetivos de campos bosônicos e outros sistemas. Teoria do campo efetivo na ação e ação efetiva. Tu vê que tudo é efetivo, né? Energia do vácuo e constância cosmológica, a nulificação do vácuo, da energia do vácuo, a ação de Einstein e termos altíssimas derivadas. Então, esse é o meu trabalho é dividido assim. E como vocês notaram, eu vou mostrar aqui. Primeiro, eu vou definir algumas coisas que são necessárias. O que é uma teoria efetiva da gravidade? E aí, realmente, é a parte que provavelmente nós vamos tentar abordar com um curso no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, nas atividades formativas de verão, no fim do ano, lá com o professor Lael. Esse artigo aqui do Elias Shapiro, ele fala exatamente do que é uma teoria efetiva da gravidade. Vacuum Effective Action, Semi-Classical Approach. Elias Shapiro, um professor aqui da Federal de Juiz de Fora, ele publicou isso no Journal of Physics Conference Series em 2000, e é um artigo pedagógico que tem o intuito de explicar o que foi publicado em 2006, né? Que tem o intuito de explicar o que são essas teorias efetivas. Então, ele é realmente feito para pós-graduandos que estão ingressando na pós-graduação e trabalhando com essas coisas, ou para iniciação científica. Então, E aí eu defino, usando esse artigo, o que é uma
teoria de gravidade efetiva. São correções na ação de Einstein-Hilbert, lá no curso de hidrodinâmica relativística. Eu deduzo as equações de campos em Einstein a partir da ação de Einstein-Hilbert, oriundas do funcional quântico, só que essas aqui elas estão modificadas em relação àquelas lá do mini curso que eu apresentei no CBPF. O funcional quântico ele é uma soma de todas as amplitudes e probabilidades possíveis. Então, isso é uma forma de se tratar a mecânica quântica que a gente usa também, que a gente usa em teoria de campos, em particular. Então, isso que nós estamos vendo aqui é a ação de Einstein-Hilbert, tal qual eu apresentei lá no curso de hidrodinâmica relativística nas atividades formativas de verão do CBPF. E eu deduzi as equações de Einstein a partir dela. As equações de Einstein aparecem como uma corrente conservada desta ação. E, portanto, representam as simetrias que essa ação possui. Correntes conservadas, elas representam sempre simetrias. Então, isso é uma coisa muito importante que nós lidamos o tempo todo aqui nessa linha de pesquisa que nós investigamos. Então, são correções. Eu também publiquei um trabalho recentemente acerca dessas correções, acerca de algumas possíveis correções ligadas aos modelos de K-essência. Os modelos de K-essência são correções nessa ação aí, na ação de Einstein-Hilbert. Então, provavelmente nós teremos aí já um bom mini curso para as atividades formativas de verão com esses tópicos, né? Então, também isso também serve para um chamado que a gente vai fazer esse negócio no verão. Assim, já temos aí alguns tópicos reunidos para oferecer um bom mini curso. E, eventualmente, até apresentar nossos trabalhos aqui nesses tópicos, né? Pois bem, as correções, elas têm fonte, em geral, no modelo padrão das partículas elementares, ou seja, quando a gente está tentando gerar a interação das partículas elementares no modelo padrão com a gravidade, então a gente trata assim, dessa forma. Estrutura do vácuo, que é o objetivo aqui, né? Ou seja, nós introduzimos a estrutura do vácuo na ação de Einstein-Hilbert e loop de campos de matéria. Eu não vou explicar essa parte aqui porque realmente é mais complicado. Também são fontes, né? Aqui nós temos, quem já estudou teoria de grupos já vai entender isso aqui. Nós temos aqui a primeira parte dessa equação, 1 vezes o SU3. 1 é o grupo de simetrias das correntes eletromagnéticas, grupo de simetria eletromagnético. Aqui estão as correntes eletromagnéticas, as simetrias do eletromagnetismo. O grupo SU3 é o grupo de simetria nuclear, das interações nucleares. Então, esse produto cruzado que nós estamos fazendo entre os dois grupos nos dá a simetria de uma teoria unificada, que unifica essas três interações. E nós temos aí os três grupos, as três interações da interação eletromagnética. E das duas interações nucleares, a forte e a fraca, representados, e esses três grupos são equivalentes ao SO10, que é o Special Orthogonal, o grupo ortogonal especial de dimensão 10. Vocês notem, quando esse númerozinho que está entre parênteses representa a dimensão do grupo. Se eles fossem tipo espaço-tempo, grupos relativísticos, esses grupos teriam um número somado com outro número. Não é o caso. Esses grupos aqui são todos euclidianos. Porque eles têm dimensão, a dimensão representada com um número só. Então, um tem 10 dimensões, outro tem 3, outro tem 2, outro tem 1. Mas isso aqui a gente também pretende tratar esses grupos em detalhe futuramente. Então, quem mais uma vez está acompanhando o canal, acompanhe aqui que a gente vai fazer esse negócio todo aí. Vamos, né?
O que é uma referência que eu sugiro para a gente entender esse negócio é essa referência de Steven Weinberg, que foi citada pelo professor Volovic nesse trabalho, e como vocês podem ver, né, esses trabalhos estão na origem dessa área de pesquisa, que começou em 93 com os trabalhos do Max Wieser, mas, embora teve um suspiro inicial lá em 80 e pouco, com os trabalhos do Unruh, mas aqui, esse trabalho vai ter uma perspectiva mais histórica e filosófica, o que coloca ele também nas nossas perspectivas de resenha na parte histórica e filosófica do canal. Muito bem. Este outro trabalho também é fundamental, é muito bom, um trabalho também de 98, em que eu estou mencionando ele aqui, ele é referência 4 do trabalho, o outro é referência 3, estou mencionando ele aqui porque ele tem o nome Ether, né? The Ether World in Elementary Particles. Então, a discussão sobre um éter, né, um mundo um éter, ela vai estar colocada aqui nesse trabalho. E o outro trabalho, ele seria uma referência para a gente fazer uma história do éter ao longo do século XX. E esse aqui discute as aplicações da ideia de éter nas partículas elementares. Então, nós vamos seguir adiante. São 2 trabalhos, obviamente, que um dia vão acabar sendo resenhados aqui, porque são necessários, né? Número de densidade. Então, eu começo a entrar na modelagem matemática, onde eu começo a definir o número de densidades de partículas, que esse objeto aí, nRT. A velocidade do superfluido, que é essa velocidade VS-RT, e eu defino a velocidade VS, a densidade do superfluido, a velocidade do superfluido, como um gradiente de um campo escalar proporcional, com constante proporcionalidade sendo H sobre M. Então, é um objeto quântico. Acortado é um objeto quântico. Mas isso aqui implica numa coisa muito interessante. Como a definição da velocidade está relacionada a um gradiente, esse gradiente, a integral de linha desse gradiente, a integral de Vs escalar dl, deveria ser sempre nula. Contudo, isso não acontece. Na verdade, esse fenômeno, quando a integral de linha de um campo qualquer não é nulo, implica na existência de algum tipo de defeito topológico, algum tipo de simetria, de uma certa quebra de simetria, uma quebra na estrutura do espaço-tempo, que a gente chama de quebra da simples conexidade. O pessoal que é de matemática talvez entenda um pouquinho mais o que é, mas todo mundo que estudou aqui campos potenciais, por exemplo, estuda o campo a eletrostática, em que a gente consegue escrever um campo elétrico, um potencial elétrico para o campo elétrico, e depois a gente acrescenta um outro potencial que quebra essa propriedade, ou seja, o campo elétrico é o gradiente de um potencial escalar, tal como aqui. Então, quando se integra ele, a integral de E escalar dl dá zero, quando você tira o rotacional dele, dá zero. Contudo, se você tiver um campo magnético variando no tempo, isso é destruído. No eletromagnetismo, é a indução de Faraday que está colocada. Então, aqui também vamos ter alguma coisa parecida, um tipo de indução que vai estar relacionado à vorticidade do fluido. Então, logo em seguida, nós temos a definição da vorticidade, que é o Nabra vetor Vs, diferente de zero. Então, a vorticidade aqui, ela joga um papel muito estranho, né? De um campo indutor, tal como no eletromagnetismo. Então, essas explicações, então vocês percebem, eu estou tentando fazer um negócio realmente
comparando bem com as teorias, com aquilo que a gente vê em eletro, em física 3, porque, inclusive, as teorias, o eletromagnetismo, ele é uma teoria que ele serve de modelo para todas as outras, né? Para todas as outras teorias de calibre. Então, essas analogias, essa simplificação, ela, acho que ela ajuda bastante e ela é bastante rigorosa. Então, quem estiver vendo aí e não conhece eletromagnetismo, fica estimulado para estudar eletromagnetismo e entender esses fenômenos, esses conceitos. A simples conectividade não é explicada nem em física 3, nem em eletro. Ela é explicada em cursos mais de geometria diferencial ou em cursos mais específicos já de teoria de campos. Mas, de qualquer forma, a gente está vendo ela aqui e na verdade, num curso de eletro um pouco mais avançado, é explicado, sim, a quebra da simples conectividade, e aí ela é associada ao efeito Hartmann-Born, no eletromagnetismo. Nós vamos ter alguma coisa bem parecida com isso aqui, né? Mas eu não estou tentando dar algumas dicas, né? Assim, as pessoas que estão vendo isso aqui sem ter uma base mais bem estruturada possam seguir. Então, eu partir disso, eu consigo escrever minha equação da continuidade, onde eu tenho uma corrente e uma densidade, que é a densidade do número de partículas, né? Isso implica que nós estamos lidando com um líquido monoatômico. Alguma coisa em matéria condensada seria isso. Um líquido monoatômico. Né? Então, nós temos que o número de partículas é esse somatório em cima dos momentos, e nós temos a corrente ali, que é o momento vezes o número de partículas. Então, essa corrente seria uma corrente associada à quantidade do número de quase partículas, né, que a gente fala. Né? Falei partículas ainda há pouco, mas é um abuso de linguagem. Né? Então, eu vou dizer que é o número de portadores de momento, que eles são objetos que estão carregando o momento. Eu acho que isso aí é o que indica a melhor interpretação possível para essa corrente que eu estou mostrando aí. E aí, como tem essa próxima equação, ela mostra o efeito da quebra da simples conexidade. Desculpa, eu ando com problemas gástricos. Peço perdão. Aqui nós temos uma expressão para simples para a corrente, em que a corrente ela tem uma componente que é o deslocamento do superfluido e uma outra componente que é uma corrente quântica que está ligada com um momento, onde um momento ele é dado por uma função cinemática. E esse é um conceito que provavelmente quem está vendo esse vídeo ainda não viu, mas é um conceito muito pertinente lá na matéria condensada, em teorias cinéticas, no uso quando nós estamos lidando com objetos com muitos corpos, né? Com mecânica do contínuo, coisas assim, aparecem essas funções. Então, eu estou fazendo uma corrente de transferência coerente com o movimento coletivo dos superfluidos, é a primeira parcela, vou agora discriminar as parcelas da corrente. E a gente pode perceber que o VS ele respeita a simetria de Galileu. Então, isso torna bastante mais simples. Em particular, para as partículas microscópicas, nós temos um momento respeitando a simetria de Galileu, e quando são quase partículas, o momento é invariante, né, com relação à simetria. Mesmo que se acrescente alguma coisa ao momento, o momento continua invariante. Então, temos uma outra simetria diferente aí. A simetria galileana. Então, temos aí a vorticidade sendo nula, né?
E nessa condição, a gente pode escrever uma coisa que a gente chama de equação de London. A equação de London, ela está associada à penetração do campo elétrico em um meio. Mais uma vez, falando sempre analogias com o eletromagnetismo. Então, a gente entende essa equação de London como a penetração do campo elétrico em um meio. Quem aqui ouviu falar de efeito Meissner vai ter uma ideia do que eu estou falando. Efeito Meissner é um efeito ligado à supercondutividade, é um efeito fundamental para a existência de fenômeno de supercondutividade. Nós ainda não lidamos com isso aqui também, mas pretendemos lidar em breve, né? Então, assim, tudo aqui nós estamos lidando com isso, que é a energia do sistema. Nós estamos procurando, nós precisamos discutir a energia do sistema. Mas nós não temos a forma da energia do sistema, chamada equação da dissipação, né? Nós não temos a forma dessa equação. Então, vou fazer um ansatz para isso. Então, eu tenho aqui, nesse ansatz, uma componente cinemática, que é Vs quadrado, uma componente de energia ligada à quantidade de partículas no sistema e uma componente associada ao número, esse índice químico, potencial químico, que é um potencial que ele, em termodinâmica, ele está associado com o quanto que o número de partículas faria, né? Ele está com a conservação do número de partículas em termodinâmica. Então, nós estamos lidando aqui com alguns conceitos que já são de termodinâmica. E, a partir disso, eu tenho uma outra relação de dispersão ali que está conectada exatamente com as propriedades cinemáticas, com essa função cinemática que eu tinha comentado à frente. Ou seja, essa função cinemática é aquilo que vai ser dado, é um perfil do sistema que nós vamos usar, que é de como que as partículas se deslocam, como que o momento é carregado nesse sistema, nessa coletividade, nesse conjunto de partículas. É isso que ela nos mostra. Então, juntamente com a equação cinética da função de distribuição de quatro partículas, F de P, que está escrito ali, a equação de London e a equação da continuidade, para os campos coletivos, a velocidade Fs e o número n fornecem a teoria efetiva completa para a cinética das quase-partículas, matéria, e o movimento coletivo do vácuo, campo gravitacional. Se o funcional de energia for conhecido, o vácuo gravitacional, se o funcional de energia for conhecido, nós também vamos conhecer o vácuo gravitacional. E se a função de energia for conhecida. Pois bem, esse aí foi um comentário que está lá, eu traduzi ipsis literis no artigo, e que eu quis mostrar para vocês de que aqui está mais ou menos toda a física do sistema, nessa equação, nesse ansatz. Esse ansatz, ele introduz a física do sistema. Então, nós temos aqui a densidade, e aí eu vou agora discriminar quem é quem, né? Porque o N ali, ele é a tal da energia do vácuo, associada ao potencial químico, que faz todo sentido. Se o vácuo está associado à quantidade de partículas que nós temos, então o número de partículas vai implicar com a energia do vácuo. Então, nós temos aí a energia do vácuo normatizada de acordo com o número de partículas. Então, se você tem uma população muito grande numa região, numa área, o vácuo vai ser muito pequeno, os espaços vazios, né, vão ser muito pequenos nessa área, ou num determinado volume. Ou seja, a densidade de ocupação dessa área, a energia associada à densidade de ocupação dessa área, porque você imagine, se as partículas estão se movimentando e você concentra elas ainda mais, como num balão, nós vamos ter mais energia. Vamos ter um gasto de energia para concentrá-las, porque elas vão resistir, a energia cinética dessas partículas vai resistir a essa concentração. Então, nós temos uma situação em que e é dessa energia aqui que nós estamos falando, né? As partículas resistindo a serem esmagadas. E aí a gente escreve
equação de dispersão, essa relação de dispersão. E aqui nós estamos lidando naquilo que é chamado de formalismo de Landau para superfluidos, que é exatamente o formalismo que detém as propriedades da velocidade crítica, que é quando o primeiro estado excitado de um superfluido surge. Então, nós vamos... ou seja, percebam quão interessante e importante é estudar superfluidos aqui, para esse tipo de pesquisa. Começamos, então, a aplicar o formalismo hamiltoniano, onde nós temos os colchetes de Poisson ali, e nós vemos que a velocidade e o número de partículas anticomutam, são anticomutadores, né? Ou seja, V vezes N mais N vezes V, e eles anticomutam quando estão, se estiverem em posições distintas, mas não se estiverem na mesma posição. Aí você tem uma derivada da função delta de Dirac, o que quer dizer que, como a delta de Dirac é infinita num determinado ponto, onde as partículas estão, isso é uma forma de você introduzir impenetrabilidade da partícula, né? Essa comutação. Ou seja, se você tem um número muito grande de partículas em um lugar, aquele lugar vai ficando mais difícil de ser penetrado. Foi aquilo que eu comentei ainda há pouco com relação à pressão, que é o conceito do balão, então, que eu comentei de forma mais... Eu tentei apresentar de forma mais intuitiva. Na sequência, nós temos o anticomutador do número em posições distintas, que ele é nulo, assim como a velocidade em posições distintas também é nula. Então, isso é irrelevante. Se nós tivéssemos que a velocidade não anticomutasse, ou oposição, nós teríamos problemas geométricos nesse espaço. Nós teríamos propriedades geométricas particulares, dependendo da forma da anticomutação. Então, a anticomutação é justamente a ideia de que você pode passar ou não duas grandezas uma pela outra. Aqui você pode multiplicar, não importa se você multiplica V1, V2, mais V2, V1, sempre vai dar zero. O que quer dizer que quando você faz V1, V2 é igual a menos V2, V1. Então, quando elas passam uma pela outra, o sinal troca. Ou seja, você não tem aqui uma comutação, né? Você tem uma anticomutação. Então, essas propriedades, um produto definido por esse anticomutador, ele me dá isso que está me dando também a impenetrabilidade da linha de fluido, né? Ou seja, se uma linha de fluido passa uma pela outra, você tem um problema, né? Ou seja, V1, V2 é igual a menos V2, V1. Então, quando se as linhas de fluido estão assim, como os meus dedos, isso é igual a menos isso. Então, passar uma pela outra implica na inversão de pelo menos uma delas, né? Você tem uma no sentido e a outra em outro. Quando você passa uma pela outra, você não passa impunemente, e elas continuam ali. Quando você passa uma pela outra, vou passar de volta, né? Então tá, aí passei de volta. Quando você passa uma pela outra, você tem que inverter uma. Então vou passar essa, passei, e inverter a outra. A ideia conceitual é essa, né? Então, para que vocês tenham entendido, né? Estou aqui com duas linhas de fluxo, uma contra, ou pode ser duas linhas de fluxo, uma com a outra, também assim. Se passar uma pela outra, uma eu inverto, aí fica mais fácil para fazer com as mãos. Então, quando eu tenho... E aqui nós temos um anticomutador que eu tinha dito antes que a vorticidade era nula, né? Então, essa vorticidade está realmente... essa coisa de passar uma linha com a outra
ela está muito associada à vorticidade, até porque nós vamos ter vorticidades distintas. Então, quando nós temos duas componentes do momento, duas componentes da velocidade, melhor dizendo, em posições distintas, se você passar uma pela outra, implica na vorticidade. Em particular, se elas estiverem muito próximas, ou quase coincidindo ali. Então a vorticidade é que vai dizer como é que como é que elas vão se comportar, se elas vão inverter, se elas vão mudar de posição e tal. Então, ou seja, isso aqui está diretamente ligado com as propriedades de indução, tipo indução eletromagnética, que eu tinha falado lá atrás, tá? Então, vamos lá. Passa. Aí eu escrevo uma ação do grande sumino, mas eu não vou explicar muita coisa disso, não interessa para a gente nesse momento. Foi um erro colocar aquela ação ali nesse momento, porque eu não estou tão interessado. Então, entrar nela, eu acho que vai quebrar um pouco a continuidade da minha preparação aqui. Então, a matéria como componente normal. Eu restabeleço aqui essa equação. Aqui, finalmente, eu escrevo como é que é a estrutura cinemática, a distribuição do momento nessa coletividade de partículas. É isso que essa função dá. E assim, o mais é para Fermions e o menos é para bósons. Será que eu confundi? Posso ter confundido. Alguém, por favor, me corrija se eu tiver trocado as bolas. Eu costumo trocar as bolas. Ainda mais trocar sinais, assim, eu gosto que eu erro toda hora. Então, vamos lá. Mas eu acho que é isso mesmo. Fisicamente pensando, né? Então, quando a gente escreve quem é esse etil, a gente tem que ele é uma relação de dispersão da coletividade, mas perescalar VS. Nesse sentido, quando a gente substitui ali, o P fica multiplicando o VS menos a velocidade normal, ou seja, VS é a velocidade superfluida, VN é a velocidade dos estados, a velocidade dos estados que vão aparecendo. Então, quando a gente faz VN menos VS, nós temos exatamente a velocidade de contrafluxo, que isso ou seja, essa velocidade seria está associada com propriedades da indução. Se você faz os rotacionados da velocidade, você encontraria uma vorticidade ligada a ela. Então, você tem propriedades aqui bastante desculpa. Você tem propriedades aqui bastante interessantes do ponto de vista cinemático, dessa cinemática de fluidos, né? Que isso é muito tratado, e nós vamos voltar a isso, inclusive a gente vai fazer a resenha do livro do Kerson Wang, sobre superfluidos, o universo superfluido, e isso aqui tudo será tratado com muito cuidado lá. É um livro mais introdutório, inclusive nós vamos construir as versões relativísticas dessas estruturas. Então, dito isso, eu posso escrever. O que eu quero fazer aqui é escrever as correntes em termos dessa estrutura cinemática aí. Então, a corrente ela é dada por essas velocidades, e esse N, que é o número de partículas, ele está associado à variação da energia, à variação da estrutura cinemática com a energia, que é exatamente o que a gente queria ver. Ou seja, você tem as partículas se movendo, e então a corrente ela tem que estar associada a como que as partículas se movem, como que a configuração de energia das partículas nesse volume. Então, se nós, é exatamente isso que a gente está pensando, ou seja, a variação da estrutura cinemática com a energia, ela é associada com a forma como as partículas se movem, logo com as correntes. Então, é isso que nós estamos lidando aqui. Você substitui o N
na equação das correntes, aí você tem a corrente com relação a essa estrutura cinemática, vezes a velocidade normal, que é a velocidade da matéria, menos a velocidade do superfluido. Então, nós temos uma corrente de toda a estrutura coletiva, incluindo aí a interação com a matéria. Então, essa corrente ela nos dá esse tipo de interação cinemática Então, aí eu escrevo a componente, as componentes da corrente, a componente superfluido, e a N, a Vn, que é a componente material da corrente. Então, se o vácuo é um superfluido, né? Então, nós temos ali uma componente do vácuo e uma componente da matéria. E aí eu escrevo as componentes do número de partículas exatamente como tem que ser escritas, que são a componente, o número de partículas superfluidas, digamos assim, serão o número de partículas associado ao vácuo, se é que nós podemos fazer isso, e menos o número de partículas de matéria. E você tem o número total de partículas, na verdade é mais. Eu errei o sinal de novo. O número de partículas do vácuo, entre aspas, que seria o lugar, em matéria condensada isso faz mais sentido, que você tem lá, você tem uma rede, e aí você tem buracos e tem elétrons. Então, um buraco seria um elétron positivo, um não elétron. Então, a ideia é um pouco parecida aqui, só que isso é pensado de uma forma, fosse um espaço contínuo. Então, quando você tem a partícula, e quando você tem o vácuo, você tem a não partícula. Isso que E aí, e parece um contrassenso, porque assim, lá quando você está lidando com estruturas de rede, você tem a rede cristalina e tal, que é uma rede, não, como se fosse uma rede de pescador. Se você tira um dos hubs da rede, um dos laços da rede, você tira ele, então a estrutura de rede muda. Então a propagação de onda vai ser diferente. Na rede, você sacudir a rede assim, tem um pescador, uma rede de vôlei também, né? Você tira aqueles pontos em que tem os nós da rede, né? Assim, então você muda o nó da rede por algum motivo, muda a forma como a rede é costurada. Então, esses nós. Então, o vácuo, a partícula seria esses nós, meio que esses nós, se você pensa numa rede, e o vácuo seria quando não tem um nó. Seria essa região sem o nó da rede, né? Onde o barbante não está enrolado. Então, você tem um número de partículas que seria um nó mais um não nó da partícula da rede de vôlei. Devia ter colocado uma figurinha aqui, eu não tinha pensado nessa analogia anteriormente. Talvez quando eu fizer uma outra versão disso, eu faça coloque uma estrutura de rede aqui para vocês entenderem como é que isso é pensado na matéria condensada e como que isso está sendo contrabandeado de lá da matéria condensada para aqui, para esse cenário de gravidade quântica. Então, vocês percebem quanto é complicado você pegar um conceito que é muito complicado fazer isso, pegar um conceito que é de uma área e transportar para outra, tem que se fazer isso com muito cuidado. Então, basicamente, essa linha de pesquisa aqui, ela estuda como fazer isso, como transportar um conceito de um lugar para o outro. Então, vamos lá. Que é matéria condensada, onde tem onde o conceito de vazio ele é mais facilmente compreendido. Vamos lá. Não vamos falar agora do espectro das quasi-partículas, que é exatamente aquilo que eu estava falando da ideia da rede, né? Que é o espectro de energia, como é que se distribui a energia dos fônons. Então, se você tem uma rede de vôlei, ou uma rede qualquer, uma rede de pesca, e você balança ela assim, você tem ali os nós, né? E da rede, então a onda vai se propagar de acordo com a costura que você tiver feito na rede. Ou seja, a onda está ligada ao meio que você está lidando. Então, e como eu falei, o vácuo é o barbante sem nó. E o nó é a matéria. Então, nesse entendimento do conceito de rede. E aí eu mostro, né? Bem, essa figura aí pode não significar nada para quem está vendo lá pela primeira vez.
mas ela justamente materializa isso que eu estou tentando explicar com relação aos nós e a rede, né? E os nós de uma rede e a rede. Então, e aí, isso materializa um pouco o conceito de vazio, do vácuo, do vácuo não ser vazio, aquela coisa que parece bizarra, que a gente fala, que a gente explica, né? Mas o que são os fônons? Bem, o fônon pode ser definido com as oscilações da rede, mas matematicamente a gente define o fônon como tendo essa relação aqui de dispersão, essa relação que eu estou escrevendo aí. Ou seja, a energia do fônon ele é igual à velocidade de propagação do som na rede. Então, nesse caso, a velocidade de propagação está associada ao número de nós que tem lá na rede, vezes a propagação do momentum. E aí é interessante, porque a luz ela também respeita essa lei de propagação. O que quer dizer que é isso aí que era estranho na cabeça dos físicos do início do século passado, porque a luz ela tem a estrutura de um fônon, de propagação de uma excitação de rede. No entanto, ela não precisa da rede para existir. Isso é muito contraditório. Isso que fazia os pesquisadores um século atrás postularem a existência de um éter. Só que não precisava ter um éter luminífero não é necessário. O que não quer dizer que em outras circunstâncias um éter não possa realmente existir, né? Não necessariamente para a luz. Ou que talvez exista esse éter, ele tem um comportamento tão esquisito que ele seja desprezível para a luz. Podem ser hipóteses que nós podemos levantar para os diversos modelos de éter que a gente pode imaginar. Então, bem, é isso que o trabalho, né? Então, como falei, essa relação de dispersão, ela caracteriza os fônons, e aí eu tenho a estrutura da velocidade do som, né? Da velocidade de propagação de ondas nesse meio, e que me dá exatamente como é que é que está ligada com a derivada segunda da densidade de energia. Então, você pega lá aquela densidade de energia do vácuo que eu falei mais cedo, você substitui aí, e você vai ter lá, como ela é linear com N, né? Você acaba tendo, se o potencial químico for constante, você vai zerar. Mas se o potencial químico não for constante com relação ao número de partículas, aí você vai ter alguma coisa interessante ali associada ao número de partículas e à massa das partículas. Então, é isso que... E essa relação de dispersão caracteriza fônons, e eu posso escrever o superfluido dessa forma, porque, como eu disse, ele obedece à simetria galileana. Então, nós temos aqui aquela coisa que eu tinha falado para vocês. Um setor do superfluido associado a um campo escalar, que esse cara aqui é um campo potencial com a integral de linha nula, e esse outro cara não. Esse outro cara tem uma coisa mais complicada ali que eu não vou explicar agora. Então, podemos escrever a Lagrangiana para este campo escalar. Aí, essa Lagrangiana, eu vou abrir, estou com 48 minutos da apresentação. A Lagrangiana para esse campo escalar é chamado de variável de Goldstone, ou um bóson de Goldstone. Ou seja, é uma coisa muito interessante para explicar o vácuo, né? Então, nós temos ali algumas características, algumas grandezas, que são interpretadas como quando a gente estuda, por exemplo, ondas e spin é uma grandeza quântica, né? Então, nós teríamos ali a rigidez do spin, que seria o quanto que o spin resiste a passar, dar uma mudança sua, né? Por exemplo, você tem lá no micro-ondas, o micro-ondas ele muda o spin, então ele muda o spin da molécula da água, né? Para onde que está apontando, que é um dipolo, a molécula da água, né? Então, você tem um momento magnético que pode ser associado à ideia de um spin e tal, e aí quando ele muda o campo magnético, o momento magnético do negócio tem que se alinhar com o campo magnético,
e aí você acaba tendo um aquecimento. Então, é essa grandeza aí que dá funcionamento do micro-ondas. A outra grandeza é a susceptibilidade do spin, que aqui é aquela ideia de susceptibilidade magnética, como que os campos se estruturam dentro do espaço. A outra componente, ou seja, são propriedades magnéticas, né? Ou seja, nós estamos aqui. Isso é interessante por que o spin? Porque o spin é uma propriedade unicamente quântica. Não existe spin no mundo clássico, só no mundo quântico. Então, quando a gente faz uma estrutura dessa com propriedades de gravidade, a gente, na verdade, está juntando propriedades quânticas, o spin, com estruturas geométricas, gravitacionais, né? Então, e aí é muito legal porque essa componente proporcional que está ligada com a susceptibilidade do spin, ela lembra muito uma derivada material, muito lá aquele pedaço lá da equação da Navier-Stokes. E o lado direito dessa equação lembra muito o modelo de K-essência, que seria um modelo de K-essência para esse bóson de Goldstone, né? Então, a velocidade aqui seria como que é a velocidade da estrutura cristalina de rede, né? Como é que a rede se move, né? Pois bem. E aí a gente pode, a partir disso, construir uma estrutura riemanniana, uma métrica, uma forma de medir comprimentos nesse espaço-tempo. A gente pode estabelecer que essa estrutura de spin é uma variedade riemanniana. E, sendo uma variedade riemanniana lá da geometria diferencial, nós podemos constituir sobre ela uma métrica riemanniana. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E aí, nós usamos aqui o formalismo da ótica métrica de Gordon. E esse formalismo na ótica métrica de Gordon, ele é muito legal, porque ele permite associar propriedades do meio. Você tem até referenciais preferidos nesse formalismo. E aí nós temos, ou seja, isso aqui seria o formalismo para introduzir o éter na relatividade, né? Uma métrica efetiva com propriedades de um meio. Temos ali as propriedades do meio associadas às componentes dessa métrica, a rigidez, a susceptibilidade. Ou seja, na verdade, a métrica de base seria a resistência do spin, né? A rigidez, né? Não é resistência, é rigidez do spin. E a partir disso a gente consegue montar, então, um elemento de linha para a rigidez do spin. A rigidez do spin joga o papel de métrica fundamental, de métrica de fundo, métrica de base, ou seja, os spins paradinhos lá, resistindo, tendo uma inércia para mudarem o seu estado, você imagina assim, uma rede de... Eu nunca sei onde boto meus dedos. Uma rede de spins, né? Então, o spin pode fazer isso ou isso. Pode girar, né? Para cá ou para cá. E aí, a rigidez para ele fazer esse movimento é a inércia do spin. Dito isso, tem barulho na minha casa aqui, não sei o que está acontecendo. Dito isso, eu tenho a função lapso temporal, que é definida lá no curso de hidrodinâmica também. E essa função lapso temporal, ela está associada dessa forma aí com as propriedades magnéticas da matéria. Então, nós temos um espaço-tempo com propriedades magnéticas intrínsecas a ele. Isso que também lembra muito as estruturas de eletrodinâmica não linear, né? E isso é muito trabalhado nesse livro aí que será resenhado aqui por nós, que se chama Lorentzian Wormholes, que é do Matt Wieser, né? Pois bem, a partir daí eu associo gravitons com fônons, e aí eu começo construindo a estrutura geométrica, né? Eu posso associar gravitons com fônons e começar a escrever a geodésica para os portadores de momento desse objeto, né? E a relação de dispersão, como vocês podem ver, ela é relativística, mas ao mesmo tempo ela tem propriedades de uma derivada material, que é esse P escalar VS, ou seja, ali o referencial seria o referencial do superfluido, né? O VS seria a velocidade do superfluido se propagando. E aí a gente retoma a Lagrangiana,
a geometria efetiva correspondente a uma transformação, isso é uma geometria efetiva correspondente a uma transformação conforme. Transformação conforme tem essa cara aqui. Por enquanto, é isso. Isso serve para o que a gente está querendo falar. Portanto, essa Lagrangiana ela é invariante por transformações conformes. Eu não vou explicar o que é uma transformação conforme agora. Para efeito desse evento aqui, ela é aquela transformação náifica e, por enquanto, tá bom. Ela é invariante entre uma transformação de gauge, SU2, né? Ou seja, ela tem invariância para a mesma invariância da força forte, né, da nuclear. Essa estrutura pode implicar em defeitos topológicos, que são cordas cósmicas ou coisas do tipo. E toda essa formulação, o Visa chegou à conclusão que a origem das dificuldades com a gravidade efetiva na matéria condensada é provavelmente a mesma que a fonte dos problemas relacionados à gravidade quântica e à constante cosmológica. Então, construindo toda essa estrutura desse espaço-tempo associado ao magnetismo, nós temos um negócio aqui muito interessante, que é que esse espaço-tempo magnético ele consegue simular propriedades do espaço-tempo usual. Então, do espaço-tempo de verdade, digamos assim. Então, se nós conseguirmos resolver nesse espaço-tempo, as propriedades, uma constante cosmológica dele, para esse espaço-tempo magnético, uma constante, as propriedades quânticas dele, nós conseguimos deduzir esse sistema, nós podemos fazer experimentos que comprovam isso e estender isso para as geometrias da relatividade geral usual. Então, e é interessante isso, porque, assim, os superfluidos costumam surgir em sistemas de gravidade intensa, como o núcleo de estrelas e nêutrons. E quer dizer que tem alguma coisa realmente aí em comum, né? Isso já foi observado diversas vezes. Essa é a referência que eu estou usando aí. E em estrelas e nêutrons, em geral, nós temos campos eletromagnéticos que são muito intensos, magnetizações tremendas, coisas, linhas de campo, coisas do tipo. Então, esses seriam sistemas perfeitos para estudar esse tipo de fenômeno, onde, inclusive, esses espaços efetivos poderiam conviver com espaço-tempo usuais, já que nós estamos lidando ali com um tipo de vácuo diferente, e já que você não tem efetivamente um vácuo, você tem a estrela de nêutron, um monte de campo para tudo que é lado, então você não tem efetivamente um vácuo, você tem um vácuo efetivo. E isso aí, esse trabalho, eu estou discutindo isso, esse trabalho que eu estou mostrando agora, saiu agora na Universe em 2022, e ele traz exatamente uma prospecção da estrutura de um caroço superfluido de uma estrela de nêutrons, usando ondas gravitacionais como um prospector, né? Como uma onda, seria um tipo de sismologia feita com ondas gravitacionais, exatamente a mesma ideia do que a pessoa faz com petróleo, né? A astrosismologia, seria alguma coisa parecida assim. Então, nós temos a energia do vácuo e vamos falar a constante cosmológica, nós partimos aí, então, da densidade de energia do vácuo, como eu tinha comentado com vocês, lá naquela primeira aparição desse sistema, quando eu escrevi o Ansatz. Então, isso aí seria exatamente a energia do vácuo, que eu falei que essa energia tinha tanto um constituinte de matéria como de não matéria. Então, quando a gente minimiza essa estrutura aí, é óbvio que é uma coisa esquisita minimizar esse negócio, né? Nós temos um N0 que depende do potencial químico, né? E para esse N0 do potencial químico, para esse N mínimo, nós temos uma energia do vácuo que obedece essa equação de estado, essa energia da equação de estado é típica de uma constante cosmológica. Então, nós estamos achando uma estrutura de constante cosmológica e nós podemos, nesse sentido, dizer que nós temos que o primeiro
a primeira relação de dispersão ali seria o EXO-N, né? Seria exatamente a pressão do vácuo, né? Mais a estrutura de matéria introduzida, que seriam as partículas. Então, quando você tem N igual a N0, o N0 seria como um índice de refratividade do vácuo, ou seja, você não tem partícula nenhuma, seria o índice de refração do vácuo, né? E o N é a função do índice de refração em termos de potencial químico, em termos das partículas que a gente introduz ali. Então, nós teríamos essa energia associada ao índice de refração do meio, ou seja, ele tem uma conexão de uma geometria efetiva, né, o índice de refração do meio. Lá em estudos de geometria de Gordon, ela joga um papel importante na estrutura da geometria óptica de Gordon. Então, nós temos essa região aqui, isso seria uma energia do vácuo. Como que a gente poderia escrever a energia do vácuo como que a energia do vácuo interage com as estruturas, com a matéria, com o número de partículas materiais que tem ali. Eu não estou dizendo que tipo de matéria que é, mas por enquanto está válido. E isso aí é um índice de refração. Né? Tem muitos estudos nesse sentido, né? Ou seja, são propriedades de um meio, exatamente como se fosse um éter. Eu estou aqui realmente modelando um éter. Se a alta energia do vácuo se a alta energia for zero, você tem que só que o índice de refração é o índice de refração do vácuo. Então, como tá colocado. E é interessante, né? Porque você poderia ter vários vácuos, dependendo do número mínimo de partículas que você tem na região. E aí, ou seja, você poderia ter um vácuo efetivo, né? E com isso, a gente pode constituir a energia do vácuo associada à constante cosmológica, quando nós estamos nesse formato de fônon para essa energia, tendo que essa energia tem como é que fala? Tem um supremo, né? Tem um valor supremo, um valor máximo. Então, esses campos θ representam a propagação da energia do vácuo, e se eles representam propagação da energia, eles podem ser associados à temperatura, nós teríamos, então, a temperatura de Debye, que é uma estrutura, uma temperatura associada às propriedades de uma rede, escritas aí, onde A seria exatamente o tamanho dessa rede, que seria a distância entre as partículas, né, entre os nós da rede, quando eu expliquei lá a rede do Foley, né? Então, posso escrever esse negócio como um quadro vetor, dando a ele... Então, isso significa que a energia do vácuo não pode ser determinada exclusivamente no domínio de baixas energias. Ela tem que ser... Ou seja, a energia do vácuo ela está intimamente relacionada com quantas partículas nós temos ali no volume interagente. Então, ela é uma propriedade de conjunto do espaço. A energia do vácuo ela está associada a quantas partículas você tem no vácuo. Então, se você tem menos partículas, você tem menor energia do vácuo. Isso que é curioso, ou seja, o vácuo ele é dinâmico, ele pode mudar de acordo com o número de partículas que você tem nele. Então, o vácuo é uma entidade física, como pensado aqui. Ou seja, ele tem uma termodinâmica associada ao vácuo. E nesse sentido, podemos pensar o vácuo como um líquido. Né? A energia do líquido não é zero no equilíbrio. Isso que é uma coisa que a gente estava demonstrando ali. Você tem uma energia mínima, aquilo que é chamado de energia de ponto zero para o vácuo. Ele pode não depender das características microscópicas, embora ele seja uma grandeza quântica, e as flutuações quânticas dos graus de liberdade dos fônons já estão contidas nessa função de onda microscópica.
Adicionar a energia desse movimento de ponto zero do campo efetivo à energia calculada microscopicamente seria uma dupla contagem. Então, você tem um problema sério, porque você está contando, você tem a energia de ponto zero e a energia microscópica, só que o vácuo ele depende do conjunto, então a energia microscópica já está inclusa nele. Então, você acaba contando duas vezes a mesma energia. Então, isso dá um problema grave que está associado a uma das grandes desastres da teoria quântica de campos, que é o problema do cálculo na teoria quântica de campos do valor da constante cosmológica, que ele deu com uma diferença do valor encontrado experimentalmente de 120 ordens de grandeza. E é nesse objeto aí. Então, esse formalismo que nós estamos usando aqui é exatamente a discussão, como foi feita a discussão para se calcular o valor da energia da constante cosmológica. E é nesse formalismo que aconteceu o problema das 120 ordens de grandeza da constante cosmológica, que é um dos problemas que é, que é o enorme problema da teoria quântica de campos, que não consegue, que faz uma previsão totalmente furada para a constância cosmológica, que é a que implica que nós precisamos de uma gravidade quântica para conseguir fazer aferir a constância cosmológica com precisão. E nesse sentido, a gente deveria igualar a condição de equilíbrio para regularizar a energia do vácuo. Você regularizar quando você faz um corte. Você tem uma energia, você trunca ela, aquele pedacinho que sobra, você deixa para lá, é considerado como desprezível. O problema é onde truncar. Isso é uma coisa. Então, o estudo desses truncamentos, ou chamado estudo de cutoffs, é um dos temas mais importantes, a renormalização e regularização de teorias quânticas de campos, é o que está sendo introduzido aqui. Né? Como é que a gente renormaliza esse tipo de estrutura e esse tipo de espaço? Existe um critério para isso, para onde fazer o corte, né? Então, e aí a gente acredita que esse corte é um objeto de estudo, principalmente, que esse corte ele possa estar acontecendo. Ele implica um valor exato para a energia, mas que valor é esse? Né? Então, nós temos que uma dependência da métrica da energia do vácuo, consistente com essa equação aí, e essa métrica ela teria que ter um termo de constância cosmológica em que nós teríamos uma métrica de fundo associada ao vácuo efetivo e uma métrica, um espaço-tempo mais efetivo do que o vácuo, digamos assim. Se você tivesse duas componentes efetivas, de modo que o termo cosmológico na equação de Einstein, o termo associado à constante cosmológica, ele seria a constante cosmológica e uma subtração entre a geometria na inexistência de matéria nenhuma menos a geometria com algumas partículas introduzidas ali. E aí o equilíbrio seria em G igual a G0. Nesse caso, o termo cosmológico em G igual a G0, no equilíbrio do vácuo, você teria que a constante cosmológica zeraria. Então, nós retiraríamos a constante cosmológica, né, nesse cenário. Ou seja, os campos, as geometrias efetivas seriam equivalentes a uma geometria de fundo, para você poder retirar o fundo. Mas que geometria é essa? A geometria que retira o fundo. Assim, a analogia da matéria condensada sugere duas maneiras de resolver o quebra-cabeça da constante cosmológica. Ambas são baseadas na noção de estado de equilíbrio estável do vácuo quântico. Como o vácuo é um líquido, ele vai ter um estado de equilíbrio estável, que é determinado pela física microscópica, uma física transplanquiana.
Ou seja, nós estamos lidando aqui com coisas tão pequenas, tão minúsculas, que nós estamos além da escala de Planck. Em termos cosmológicos, estar além da escala de Planck implica estar além do Big Bang. Então, nós estaríamos aqui num limite da física observável que nós temos, em termos cosmológicos. Né? Nós estaremos lidando com uma situação em que nós estaremos muito próximos da singularidade do Big Bang, ou se existe esse espaço efetivo, nós poderíamos entender que a singularidade, na verdade, ela é uma tendência. A singularidade ela pode não existir de fato, mas apenas uma aproximação muito grande a ela. A questão é entender qual é essa geometria que se aproxima muito da uma geometria ideal para esse vácuo, que ele não é gravitante. Isso é uma coisa que a gente nota, é bem interessante esse negócio, né? Quando você constitui o termo cosmológico, a gente percebe que o vácuo associado à constante cosmológica nula não é um vácuo gravitante, ele tem temperatura nula. Então, como é que a gente faz, e como é que a gente... ou seja, e aí, no meu entender, que trabalho com isso, eu tenho a impressão que esse vácuo, ele efetivamente não existe. Ele só existe como tendência, ele não se materializa na física. E essa é a minha hipótese de trabalho, que a gente não tem que esse vácuo ele nunca vai ser medido, que na verdade a gente tem ele unicamente como uma tendência. Você teria um comportamento matemático que é o comportamento assintótico, né, para esse vácuo. Então, e aí é por isso que a gente nunca consegue encontrar ele. E aí, esse é a complicação, porque se ele tem um comportamento assintótico, onde que você trunca a assíntota da curva? Quem fez cálculo 1 sabe que eu estou falando do comportamento assintótico de uma função. Tudo indica que é isso que nós estamos lidando. Então, assim, qualquer corte, qualquer cutoff do rabo dessa curva seria uma determinação arbitrária, a não ser que a gente ache algum critério para poder físico para poder determinar onde fazer o cutoff. Bem, então, essa linha de pesquisa, ela teve início desses cutoffs, dessas estruturas geométricas, do vácuo com flutuações quânticas e interagindo com o espaço-tempo, ainda antes da perspectiva do Matvisa e do Unruh, de que os fluidos alguns fluidos contêm a simetria de Lorentz para os seus fônons, isso já estava sendo levantado pelo Sakharov em 1967. Esse é a referência fundamental dessa área, que inclui uma perspectiva de um vácuo como um líquido, e entender o vácuo como um líquido, e da interação desse líquido com uma estrutura dentro de um espaço curvo. O problema é que o Sakharov ele ainda não considerava que esse líquido também poderia obedecer à simetria de Lorentz. Né? E agora a gente sabe que sim, que ele pode obedecer à simetria de Lorentz. Então você tem uma série de conflitos, até onde vai os limites da simetria de Lorentz, até onde vai os limites da simetria galileana, como é que se dá a interação do líquido com o espaço-tempo que ele está incluso, do líquido que é o vácuo. Então, esses são os problemas que estão colocados para a gente. A gente pode... E o uso de altas derivadas, nesse cenário aqui, é quando você introduz estruturas não lineares, né? A integração desse negócio oferece o termo de curvatura na ação de Einstein, que eu mostrei lá no início, que também pode ser escrito de duas maneiras. A forma que respeita a covariância geral. O que é covariância geral? É quando todos os referenciais são inerciais são equivalentes entre si. Ou seja, essa forma
Isso pode ser escrito na forma que respeita a covariância geral, você não teria, nesse sentido, um referencial privilegiado associado ao éter. Olha aí o termo de curvatura da Lagrangiana de Einstein-Hilbert. Como eu disse, a forma que respeita o Lagrangiano, né? E... Peraí, pulei alguma coisa. Ah, tá. Aqui. A ação de Einstein, em termos de altas derivadas, ela acaba introduzindo para a gente um efeito físico que pode, inclusive, explicar a matéria escura, que seria uma variação, o cutoff estaria ligado a algum tipo de variação da constante gravitacional de Newton. Ou seja, se ela for uma constante, não for uma constante ao longo das eras, então ela poderia dar a gente a informação de onde fazer o cutoff, de onde fazer o corte, de onde cortar nessa assíntota. Assim, essa cena é invariante de escala da métrica, mas não é covariante. Assim, aqui tem referência privilegiado. O vetor quádruplo de corte fornece um quadro de referência. Então, quando você pega um θ-mi, quem é o θ-mi mínimo? Quando você faz isso, você encontra um corte, né? E às vezes o corte acaba definindo um referencial privilegiado. Esse que é o problema, né? E isso é típico de teorias efetivas. E aí a gente escreve a curvatura em relação às propriedades do meio e desse líquido superfluido, né? A curva, então, por isso que altas derivadas, a gente tem uma derivada segunda ali, e tem uma derivada cruzada do tempo com o espaço, né? Ou seja, você tem uma estrutura com tempo e espaço muito mais complicada, em que eles se misturam. E o escalar de Hitler e a velocidade superfluida, né? A partir disso, a gente encontra essa estrutura para uma Lagrangiana, e aqui é onde aparecem as coisas que a gente chama de teorias FDR, que são teorias em que efetivas, que na ação de Einstein-Hilbert se introduz um termo, são teorias efetivas que não não saem dos primeiros princípios, mas a função f do escalar de Hitler, ela acaba sendo uma função determinada pela rotação de galáxias. Então, ela não é uma ideia de uma teoria que vem dos primeiros princípios, ela é uma teoria ajustada com as observações, ajustável, né? E os parâmetros que aí dependem do conteúdo do material, que podem ser campos escalares ou spins. Como nós já mexemos, né? A integração sobre todos os modos de vibração, modos de vibração, toda a expressão de redes, de vibração de uma rede e tal. Elas nos dão esses coeficientes, e isso está tratado de forma mais ampla nesse trabalho, Thermal Fields Entropy Empirical Holds, esses termos, eles respeitam com precisão logarítmica todas as simetrias desse Lagrangiano, incluindo aí a covariância geral. Então, aqui não tem referência ao privilegiado, não. E a invariância sobre redimensionamento da métrica. Você pode expandir a métrica, invariância conforme, né? Logo, esse cara aqui, essa estrutura aí é mais consistente para uma teoria efetiva. Uma teoria que seja consistente com ela mesma, seja consistente com primeiros princípios. Então, daqui que muita gente está lidando hoje com a FDR, só que a FDR é associada à carescência. Então, eles ficam estudando quais as consequências. Então, essa FDR, no caso, seria uma FDR com primeiros princípios, né? Então, infelizmente, na gravidade efetiva dos superfluidos, os termos logaritmo e o termo de ar são pequenos em comparação com os termos principais. A energia do vácuo e a energia cinética do fluxo do vácuo dependem da quarta potência do parâmetro de corte. Né? Isso significa que o líquido superfluido não é a melhor matéria condensada para a simulação de uma gravidade de Einstein. Hoje em dia, a gente já tem outras opiniões acerca disso. Isso aqui já mudou um pouquinho, inclusive meu trabalho. Ele muda bastante, ele atua bem nessa região aqui.
E isso nos traz a ideia de gravidade emergente. Então, a gente, para construir um sistema equivalente à gravidade de Einstein, é preciso tentar construir um sistema de matéria condensada, não superfluido, que pertence à mesma classe de universalidade do hélio 3. E, portanto, contém a gravidade de Einstein efetiva como um fenômeno que emerge. Ou seja, ela, tal como a temperatura emerge quando você tem muitas partículas, né? Ali emerge, você vai juntando partículas, juntando, uma partícula sozinha não define, você não pode definir uma temperatura associada a ela. Mas quando você tem uma coletividade, aí você pode definir esse conceito de temperatura para como uma aparência macroscópica, uma expressão macroscópica das propriedades microscópicas desse objeto. Então, talvez o que a gente imagina hoje é que a gravidade ela seja algo assim também. Isso é uma das hipóteses mais fortes. Ela seja algo que emerge coletivamente. Então, ela seja uma propriedade coletiva. Nesse sentido, até, a gravidade ela acabaria ganhando propriedades maquianas, que também tinham essa coisa, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre isso, que a inércia seria uma propriedade coletiva do espaço-tempo. Bem, eu termino aqui minha apresentação. Esse é o primeiro capítulo da resenha desse livro. Eu já estou com 1h e 21 minutos. Então, eu vou encerrando a gravação. Sejam sempre bem-vindos ao Gélidos Domínios e a Éter Tenebres.